E no Carlos André comenta desta semana como fazer um parágrafo de argumentação. Você sabe, os textos dissertativos, ou mesmo os artigos de opinião, as crônicas, têm como base a lógica argumentativa. Mas você sabe e você se lembra o que é efetivamente argumentar? O que é isso? De onde vem essa palavra argumentar para que nós possamos entender um pouco melhor antes de construir esse parágrafo chamado parágrafo argumentativo e eu possa analisar com vocês um parágrafo argumentativo? Querem ver? De onde vem essa palavra argumentar? Vejamos. A palavra argumentar ou argumentação tem etimologia argumentationes, que significa raciocínio lógico, demonstração. Essa é a base. Esse argo, em termos de argumentação, eu vou colocar aqui argumento, só para que nós possamos observar o substantivo argumento, e no substantivo argumento isso vai ficar mais claro ainda a você. Argumento, que argo, vem da raiz de argo, e esse argo que está aqui significa que brilha, que faz brilhar, que inclusive tem a mesma lógica do argento lá, francês, d'argent, não é? D'argent, que faz brilhar. Essa é a lógica, que faz brilhar. É a prata. Ora, argumentar é fazer brilhar por meio de raciocínio. O raciocínio, que aliás está intimamente ligado à lógica da Revolução Francesa. A palavra argumento tem uma relação direta com a Revolução Francesa, porque há uma perspectiva de raciocínio, lógica, que vem, obviamente, de uma construção aristotélica. Portanto, argumentar é fazer brilhar um determinado pensamento por meio de um determinado raciocínio. Bem, se é raciocínio, tem que haver método, tem que ser metódico. A construção dos parágrafos argumentativos de uma redação tem uma metodologia própria. E eu quero apresentar uma possibilidade a vocês. Há outras. Há outras. Mas qual a possibilidade que eu quero apresentar a vocês? É esta que vocês verão aqui agora. É possível, você se lembra lá na introdução, tem que haver uma contextualização inicial, uma tese e um caminho argumentativo. Quem não viu isso, veja o vídeo aqui no YouTube da semana passada. Na semana passada, eu comentei uma introdução com vocês. Nesta semana, eu vou comentar um parágrafo argumentativo. Então, não viu? Então, pare agora o vídeo. Vá lá, veja da semana passada. E aí volte para cá e veja o Carlos André comenta dessa semana. Por quê? Porque, repito, na semana passada eu falei sobre como fazer uma introdução. Então vejamos aqui, apenas para ratificar. Os parágrafos argumentativos, num determinado texto, eles são compostos de um tópico frasal, eles são compostos dos chamados mecanismos, e nós vamos falar sobre esses mecanismos nos próximos Carlos André comenta, e a análise. Essa é a base, ó. Um parágrafo argumentativo é composto de um tópico frasal, dos chamados mecanismos e da chamada análise. É como se cada parágrafo de argumentação, para fazer brilhar por meio de um raciocínio, tem que estabelecer isso numa lógica de tópico frasal, numa lógica de mecanismo argumentativo e numa lógica de análise. E assim se nos apresenta essa estrutura que está aqui. Memorize isso, por favor. Tópico frasal, mecanismos e interpretação, que é a análise, né? Que é uma espécie de conclusão. Se você parar para refletir, é como se cada parágrafo argumentativo fosse uma mini redação. Vou mostrar uma aqui a vocês que eu fiz. Observe, parágrafo argumentativo perfeito. Há, na contemporaneidade, uma concepção líquida, olha que detalhe interessante, em que as relações são mais efêmeras e os vínculos mais superficiais. Essa aqui é uma tese minha, ó, nesse parágrafo. E essa tese desse parágrafo nós chamamos de tópico frasal do parágrafo. É uma afirmação sobre algo. Claro que na introdução eu já tinha citado essa perspectiva de concepção líquida e vínculos superficiais. Então, o tópico frasal desse parágrafo advém já de uma citação feita aqui, ó, no caminho argumentativo da introdução. Pois bem, vou agora usar mecanismos argumentativos. Quais são os mecanismos argumentativos que eu vou colocar aqui? Os mecanismos de citação. Citação. Eu vou citar dois intelectuais, Jeremy Button, um utilitarista, e Zygmunt Bauman, que fala sobre a perspectiva da contemporaneidade. Então, vou começar agora a minha argumentação. Essa compreensão foi anunciada pelo filósofo Jeremy Button no século XIX, com o fundamento de que a felicidade gerada no âmbito social seria aquela produzida individualmente. Tal interpretação foi transportada ao meio educacional, o que ocasionou, consoante Zygmunt Bauman, uma atitude de desvalorização em relação à educação
tanto no espaço familiar quanto no estatal, além de favorecer a introdução dos jovens no mercado de trabalho. Então, daqui até aqui, existe um aspecto de argumentação com os chamados mecanismos argumentativos. E foram dois os mecanismos argumentativos aqui. O primeiro mecanismo argumentativo de citação, o segundo também de citação, e fiz com que esses dois intelectuais dialogassem. Agora eu vou fazer a conclusão desse parágrafo. Claro, é a chamada análise. Percebe-se, portanto, olha o mecanismo argumentativo aqui, que os jovens são elementos de continuidade do capitalismo em uma visão utilitarista funcional. Jovens são elementos de continuidade do capitalismo, percepção de Zygmunt Bauman. Em uma visão utilitarista funcional, percepção de Jeremy Button. Isso aqui vem e conclui. Essa é a análise, essa é a interpretação do parágrafo. Então, essa é a análise, essa é a interpretação do parágrafo. Pronto, esse é o parágrafo perfeito dentro dessa concepção que nós colocamos aqui de projeto de parágrafo perfeito, parágrafo argumentativo. Percebe? Esse foi o nosso Carlos André Comenta de hoje. Gostou? Curta o nosso canal. Também fique atento ao sininho, porque você vai receber notificações e chame seus amigos para que eles possam também conhecer o nosso trabalho aqui em redação no Carlos André Comenta toda semana junto com você. Avante! Espero você para os próximos.